Para contextualizar, esse estágio vlog de hoje tá bem frio e hoje eu preciso estudar para um simulado. Eu vou ter um simulado que é na faculdade, mas é um simulado de carreiras, como se fosse para concurso público. Então, vai ser aquela coisa que eu vou ficar na sala, que todo mundo tem o mesmo nome que eu, vou ter que levar identidade e tudo isso. Fazia tempo que eu não fazia isso. E aí vou estudar para o simulado, vou mostrar para vocês, e também tem algumas coisas da faculdade mesmo, das matérias para estudar. Então vou mostrar tudo para vocês como sempre. Hoje cedo eu fui trocar um vale presente que eu tinha ganhado numa loja que eu gosto, e eu escolhi esse moletom, que ele é no modelo cropped, um pouquinho mais comprido, mas eu gostei muito dessa estampa, eu tava na vitrine e eu já tinha achado bonito. E aí, de todas as roupas que eu provei, foi o que eu mais gostei em mim também. Então eu adorei ele. Como eu falei no começo do vlog, nesse dia aí eu precisava estudar para um simulado. Então, normalmente eu fazia simulado na escola, né? E agora eu tô no segundo ano da faculdade. No ano passado eu fiz esse simulado online, então assim nem conta tanto. Mas dessa vez teve que ser presencial. Então, por isso eu tinha salvo o simulado do ano passado, do ano anterior, e aí eu peguei todos os conceitos do simulado passado que eu não sabia para estudar para esse, porque eu imaginei que cairiam questões parecidas, algumas questões dos mesmos assuntos, e eu imaginei certo, né, seguindo essa lógica. Então eu decidi estudar tudo que eu não lembrava das outras palavras que já tinham caído na prova antiga, e aí nessa prova de agora caiu as mesmas coisas e eu consegui acertar, porque eu quis fazer esse estudo antes. Esse caderno que vocês estão vendo é um caderno que eu comprei só para estudar conceito mesmo. Daqui a pouco vocês vão entender como que ele funciona, mas ele é dividido ali, uma parte do canto que eu não escrevi, tem uma divisão que é para você escrever só o nome do conceito e do lado você escreve o significado, que é o que eu tava fazendo ali. Então eu acho bem legal esse para estudar para as provas. E você não precisa, tipo, do caderno ser dividido, você pode fazer essa divisão sozinho, só passar uma régua e fica bem legal. O nome desse método é método Cornell. Mas eu acho que no final você também tem que fazer um resumo para fazer o método bem certinho. Mas eu não fiz o resumo, só os conceitos mesmo. E como eu falei para vocês, fazia muito tempo que eu não fazia assim simulado presencial, estilo Enem mesmo, tinha que levar identidade, ficar lá no mínimo 1 hora na sala e tal. E eu não lembrava como que era esse processo, fazia tempo que eu não prestava vestibular, nem nada assim. E foi no mesmo estilo. E aí, tipo, misturou todos os cursos e ficou por ordem alfabética de todos os alunos da faculdade. Aí, como eu não lembrava, eu vou falar mais ou menos pra vocês como que foi no dia. Eu levei muito tempo pra fazer a prova. Eu esquecia que você tem que ser mais objetivo, né, na hora de fazer essas provas, senão não dá tempo. E tinha 5 questões discursivas. E eu me empolgo muito na hora de escrever, só que eu demoro um pouco, então por isso que isso me atrapalhou um pouco. Eu consegui fazer a prova inteira, mas mesmo assim, eu fui a primeira a chegar na minha sala e a última a sair. Só pra vocês terem noção. Mas eu lembrei bastante coisa de como era fazer essas provas e eu até tenho várias dicas pra vocês. Antes de eu passar essas dicas, só queria falar pra vocês, ali do outro lado do caderno, eu continuei estudando os conceitos, mas eu troquei a cor. A primeira dica, com certeza, é que você precisa conhecer a prova que você vai fazer. Ter pelo menos uma noção de quais são os tipos de questão que vão cair. Se é objetiva, somatória, se vai ter discursiva. Eu já tinha uma noção do que ia cair, porque eles avisaram. Mas se for alguma coisa que eles não avisam, você pode pesquisar se teve provas anteriores, como que elas foram, você pode refazer. Então, tudo isso são várias dicas importantes. Você conhecer a prova que você vai fazer. Eu já sabia como era, então eu me preparei, mas mesmo assim no dia eu demorei mais do que eu imaginava. A segunda dica é que você tem que ir bem descansado para fazer essas provas, não adianta ir com sono ou sem dormir direito, porque essas provas são extensas, tem muito texto e se você acabar se rendendo para os textos, vai te dar muito sono e você não vai conseguir nem raciocinar, nem pensar direito na prova. A minha terceira dica é que se for esse simulado for presencial, você tem que tentar ver a sala primeiro, uns dias antes de você fazer a prova ou chegar com antecedência no dia. Porque lá na minha faculdade, pelo menos, são vários blocos, né? Então, eu dei sorte que eu fiquei no bloco que eu estudo. Então, eu já sabia onde era a sala, não me preocupei tanto com isso. Mas, mesmo assim, eu cheguei e fui a primeira na minha sala. Mas tenho amigos meus que caíram em blocos diferentes do que a gente estuda. Então,
eles não conheciam a sala, tipo, nem os corredores. Então, nesses casos, é bom você saber antes onde é a sua sala para você não se estressar com isso e nem ficar nervoso na hora da prova, né? Outra dica é que, além de você saber o conteúdo em si da prova, você também tem que treinar resistência, né? Porque essas provas são pura resistência, você tem que ficar horas lá lendo, preenchendo o negócio, demora para você poder sair dali, porque você tem que ficar sentado por horas fazendo a prova. Então, quanto mais você treina, mais acostumado o seu corpo fica. E eu não fazia muito isso de treinar por horas, tipo, quando eu tava no ensino médio. E toda vez que eu fazia uma prova dessa, eu ficava extremamente exausta e cansada. Isso é normal, mas eu ficava muito, então era porque eu não tinha costume de treinar e estudar por tantas horas, assim. Então, quando você consegue ter a resistência, teu corpo acostuma e você consegue ir melhor nos resultados, consegue prestar mais atenção no que você está fazendo. Outra coisa que é bom treinar também é a leitura, porque, como eu falei, são vários textos extensos e isso é um padrão, assim, das provas, eu imagino. Então, quanto mais você lê, por exemplo, livros ou assuntos que você gosta, mas passa um tempo lendo, você fica acostumado a ler textos longos. E as dicas gerais para simulados são essas, mas continua assistindo esse vídeo que a gente tem mais anotação e temos mais materiais de papelaria para vocês verem. No outro dia eu continuei meus estudos, mas não era para o simulado, era só uma matéria da faculdade mesmo. E aí eu peguei o meu caderno inteligente que eu uso na faculdade, e aí na gaveta tem todos os meus outros cadernos, que tem o sketchbook, o médio, o pequenininho e também esse que cabe mais folhas, com a capa do avião. Essa gaveta aí eu deixo só o que é do caderno inteligente mesmo. E aí eu tenho outros cadernos que algum dia eu posso mostrar para vocês também. Depois que eu escolhi as cores de caneta que eu ia usar nesse dia, eu resolvi mostrar para vocês ali de pertinho o pingente que eu uso no meu caderno. No caderno inteligente você pode colocar esses pingentes no elástico, eu acho super legal. Eu uso um de arquitetura. E indo para anotação agora. Dessa vez eu não filmei o título, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostam, se faz diferença, eu vou trazer sempre o título, o processo do título, ou se não, me contem aí nos comentários. Eu sempre gosto de fazer do mesmo estilo, o título, assim, com a nuvenzinha. E vocês gostam bastante dele, vocês sempre falam isso pra mim lá no Instagram. Mas eu tô tentando aprender agora, né, a fazer o lettering, que eu já falei pra vocês, que pra mim é muito difícil, mas eu tô tentando. E assim que eu aprender, eu também vou querer fazer os títulos de lettering, porque eu acho tão bonito. Se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para me seguir lá, que eu sempre faço vários posts do dia a dia, com dicas de estudos, dicas da rotina, mostro quando eu tô estudando, mostro as anotações nos stories, né? Eu sempre falo o que eu tô estudando no dia, os materiais que eu tô usando, ou a rotina, e eu sempre vou falando dicas por lá também. Lá é mais fácil para mim de conversar com vocês. Sempre que vocês mandarem no direct, eu respondo, então fiquem bem à vontade. Sobre a anotação, antes eu sempre estava fazendo ela inteira só com uma cor, né? Eu escolhia a cor do marca-texto e eu fazia o título e grifava da mesma cor. Mas agora eu tô gostando de combinar pelo menos duas cores juntas. Eu acho que tá ficando bem bonito, eu gosto do resultado. Antes eu fazia bem colorido. No ano passado eu misturava um monte de canetas, então é muito de fase. E aí, vamos ver o que eu vou fazer nas próximas. Mas eu tô gostando dessa de combinar, assim, duas cores juntas. Eu gosto colorido, só que leva muito tempo. Então, às vezes, eu acabo indo pro que é mais prático e pro que é mais rápido pra mim. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way.
Nessa anotação eu usei 2 canetas da Milk Liner. Antes eu tinha pegado uma azul que era da Milk Liner, né, que é a cópia. Só que ela já nem tá funcionando mais, então eu peguei da original também. Daí usei as 2 originais e achei que ficou super bonito o conjuntinho delas. Segundo o Instagram, logo logo vai vender as Milk Liners aqui no Brasil. Eu acho que daí não vai ter o preço de importado, então estou ansiosa por esse momento. E aí o resultado final para vocês verem como fica. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Eu quero relembrar com vocês os benefícios do caderno inteligente. Como ele tem esse sistema de discos, você pode tirar as folhas a hora que você quiser e você pode mudar de lugar a hora que você quiser. Então você põe aonde for melhor para você. Aí eu só tô mostrando um exemplo, mas às vezes você pode tirar as folhas e deixar em casa ou colocar quando for necessário. Além da folha em si, você também pode tirar as fichinhas. Essa aí é uma que eu fiz lá no Instagram, se você quiser conferir. E você também pode tirar e colocar no lugar que você quiser. Essas fichas são super práticas para fazer revisão ou colocar conceitos. Ou quando não cabe tudo numa folha, você também pode terminar de escrever na ficha e colocar ela junto com a anotação. Depois eu resolvi mostrar pra vocês um pouco da minha rotina na faculdade. Esse foi um dia diferente, na verdade bem diferente. A gente foi nessa sala nova que eles inauguraram e a gente ia ter aula nesse dia aí. É uma sala que ficou bem bonita, com os sofazinhos, as mesas, todas as mesas com tomada, tinha uns puffs lá atrás, então é uma sala que eu gostei muito. Depois eles levaram a gente para conhecer um lugar que a gente tem que fazer um projeto lá. Pra quem não sabe, faço arquitetura, então a gente tem que fazer o projeto nesse lugar que eu tô mostrando pra vocês, que é uma praça, né, um lago, e a gente foi conhecer o lugar só pra poder saber bem certinho como fazer o projeto. E aí, depois disso, vai ter várias cenas bem bobinhas aí pra vocês assistirem, porque nenhuma ficou muito boa. Mas, enfim, depois disso aí, a gente saiu ainda pra sala, fazer um lanche compartilhado, estilo quinta série, eu adorei. E assim, meus vlogs da faculdade sempre parece que, na verdade, é escola, mas eu adoro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho.